Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja profundamente bem, tá? Porque se você estiver bem, o mundo está bem e o universo agradece. Se você está novo nesse canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like legal, bacana e tudo mais, tá? Faça o que você puder, compartilhe vídeo, divulgue o canal, enfim. Se você quiser ser um parceiro financiador, quer fazer uma parceria com a gente, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Certo? E aí, gente, nós estamos aí falando de determinados aspectos, né? E eu citei que os seres humanos vivem basicamente na busca de experiência, sentimento, emoção, essa é a prioridade, né? Daí porque muita gente age sob impulso e vamos embora. Quando ele vai raciocinar, ele já fez a zerda e não tem mais como voltar atrás, tá? Então, por quê? Porque as emoções estão ligadas ao psiquismo, não estão ligadas ao espírito. O espírito é racional, o espírito é racionalidade, o espírito é lógica, o espírito é reflexão, o espírito é ponderação, o espírito é discernimento, o espírito é bom senso. Tá? Então, quando eu vejo que... Como é que eu tenho assistido aí, de modo geral, e alguém até comentou, eu agradeço o comentário, sobre a ayahuasca, a jurema, e etc, etc, tem um monte de coisa aí, né? Aí a pessoa colocou que discorda porque, meu amigo, quando eu estou colocando isso aqui, eu não estou colocando para desmerecer nada. Mas a grande verdade que as pessoas não querem encarar é que elas acham que elas sempre precisam de uma muleta para melhorar a vida, tá? Então elas geralmente procuram alucinógenos, bebidas e etc., porque elas acham que o mais importante é a chamada experiência, a chamada aspectos psíquicos. Porque você há de convir comigo que o teu espírito não precisa disso não, meu irmão. Desculpa. Teu espírito precisa de lógica, de razão, e não de simples experiência. Com isso, eu não estou querendo dizer que não é importante. Não. Se alguém acha que é importante, tudo bem, eu acho que a pessoa deve continuar. Está te fazendo bem? Mudou alguma coisa na sua vida? Se mudou, fique lá. Que é que nem o Dalai Lama, Dalai Lama, né? Dalai Lama, o Dalai Lama falou, espero que eu tenha pronunciado a palavra correta, se não pronunciei, perdão, não estou preocupado com isso, tá? Ele respondeu ao, ao então naquela época era padre, né? Leonardo Boff, perguntado sobre... Leonardo Boff disse a ele, perguntou a ele numa conferência, qual é a melhor religião? Ele disse, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Se você está num lugar e aquilo ali te fez melhor, ser humano, aí tudo bem. Agora, o que não compensa, meu querido, é eu estar fazendo experiências extraordinárias, com seres não sei da onde, seres daqui, seres dacolá, vendo energia,
Você, e continua a mesma pessoa de sempre, né? Então as pessoas não mudam e assim, as sensações é muito boa, pessoal. Todo mundo gosta de sentir sensações, emoções. É aquela coisa, eu entrei ali, era, nossa, gente, aquela coisa, aquele arrepio, aquela não sei o quê, porque a pessoa está impactada, profundamente ligada a esses aspectos, tá? Como é que os arcontes invadem sua mente? Tá? É assim, né? Existe uma frase bíblica muito interessante. Não a Bíblia como um livro sagrado, a Bíblia como um livro qualquer que a gente tem. Ela diz assim: de tudo guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Certo? Algumas traduções optaram por guarda a tua mente. Depois o apóstolo Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo pensar e sentir que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo pensar e agir que teve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo de condição divina, não usurpou para si tal privilégio, mas, esvaziando a si mesmo, tornou-se ser humano. E ainda mais se esvaziou, porque tornou-se como escravo, sofrendo a morte e a morte de cruz. Tá? Então, o apóstolo Paulo dizia: tende em vós o mesmo sentimento, o modo de agir que houve em Cristo Jesus. Não é? Então, as pessoas, eu vivo, quando eu vivia lá na Igreja Católica, em 91 eu trouxe para a cidade o que é conhecido no Brasil como Renovação Carismática Católica, que é um grupo pentecostal dentro da Igreja Católica, seguindo os parâmetros da Igreja Católica, porque não tem jeito, se quiser ficar lá, vai ter que se encaixar, né? E aí, eu via de como as emoções são importantes nesses movimentos, né? Os sentimentos, certo? Então, para você entender isso, né? Eu vou pegar aqui porque diz o Novo Testamento, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O Novo Testamento existe 3 formas de vida. Vou dar uma aumentadinha aqui. Aqui. Existe a vida zoe, a vida bios e a vida psique. Tá? Bios é vida biológica, tá aqui, ó. Tá? Psique é a vida psicológica e zoe é a vida espiritual. Ok? Lembrando que é a bios, tá? Certo? E a psique estão intrinsecamente ligadas uma à outra, tá? Elas são parte de uma mesma natureza, né? Aqui tem, ó, certo? Bios, psico e nous, tá? Então, a vida biológica, a vida psíquica e a vida mental ou espiritual, porque nous tem a interpretação de ser
a vida espiritual. A vida noética é a vida espiritual. Mas também, por quê? Porque o espírito tem a ver com a razão, ok? Tem a ver com aspectos racionais da lógica. Então nós temos uma vida, tá? Aí você vai dizer assim, Robson, e aí nós temos uma vida, tá? Vamos colocar bem aqui assim, para dar para todo mundo entender. Tá? Nós temos aqui uma vida chamada vida vegetal. Nós temos aqui a vida animal. E nós temos aqui a vida, tá? Chamada vida angélica. Aqui, tá? A vida angélica. Então nós temos aqui, tá? Aqui a vida angélica, tá certo? Vida angélica. Ou intelectiva. Tá? Então nós temos a vida vegetal, que é a vida bios, a vida psíquica, que é a vida anímica ou animal, e a vida angélica ou, tá, a vida intelectiva, que é o nous, ok? Como é que eu entendo esse processo? Eu entendo que em mim existem 3 tipos de vida, tá, que se manifestam, que estão presentes em mim. Por quê? Porque eu sou um microcosmos, ok? E essas 3 vidas, elas estão entrelaçadas. A bios, a psico e a nous. Certo? Ok? E quando essas vidas estão entrelaçadas, eu preciso cuidar delas de igual modo. Porque se você se torna uma pessoa que cuida apenas da vida biológica, do seu comer, vestir, andar, satisfazer os seus desejos corporais, corpo bonito, atraente, não que eu não esteja dizendo que você não tenha que fazê-lo, exercícios físicos, etc. Não, não. Tem que cuidar. Agora, quando isso vira um fascínio, quando isso vira uma doença, aí há um problema instalado que os arcontes podem explorar, né? A mesma coisa na vida psíquica. Quando a pessoa não tem controle sobre suas emoções, sentimentos, tá? Sensações, etc. Meu amigo, o camarada vai viver eternamente do lado emocional. Tá? Gente, hoje eu tive... Sinceramente, às vezes a gente tem coisas que a gente se arrepende na vida porque uma pessoa aqui do canal, tá, pediu o meu número há um tempo atrás e toda vez a pessoa vinha, mandava áudio e tudo mais. Quando eu podia, eu escutava, né? Às vezes não respondia na hora. Aí o camarada vem e fala o que ele falou aqui para mim, ó. Ele mandou eu ir olhar esse canal aqui, ó, tá? Esse canal. Dizer para mim que esse canal tinha falado o mesmo assunto que eu lá estou interessado em canal que fala a mesma coisa que eu. Vou me preocupar com isso? Cada um fala o que quiser. Cada um quer falar o que quiser. E aí ele diz...
Ele diz, você não escutou nenhum áudio, que ele tem o poder mental de descobrir isso, tá? Cara, seus áudios são todos iguais, graças a Deus, que eu tenho coerência, né? Aí, olha, aí vem, eu sei que você tem tempo, você não escuta porque não sei o quê, sabe, gente, coisas assim, do tipo, é, me colocando contra a parede como se eu fosse um pareceiro dele ou como se eu fosse um amigo dele de muita... Nossa, cada vídeo que ele assistia aqui, ele achava de perguntar um monte de coisa e tal, e sempre com uma respiração ofegante, não sei o quê. Gente, eu agora não dou meu número mais para ninguém. Não, não. Para virem querer me dar lições de... Igual no início do canal teve outra, entendeu? Eu não acredito e não sei o que, papapá. Eu digo, olha, querida, se você não acredita, paciência. Hã? Mas você não tem o direito de vir no meu zap falar o que você quer. Então tem gente que precisa de tratamento mesmo. Psicólogo, psiquiatra. E aí, se nada resolver, partimos para o plano espiritual, que é o plano de você ir procurar alguém que possa fazer alguma espécie de exorcismo, tá? E etc. Né? Por quê? Porque as pessoas começam a abrir brechas. É como você construir um muro no seu quintal, mas você deixou uma brecha lá, aí vai entrar o porco, a galinha, o cachorro, e aí você vai ficar chateado. Oh, poxa, esses animais não são meus. Papapá. Por quê? Mas porque você deixou algo aberto. Você está me entendendo? Então a vida, pessoal, ela não pode ser deixada, brechas não podem ser deixadas, sobre pretexto das pessoas tomarem a sua energia. Pessoal, porque as pessoas consomem energia também. As pessoas arcontizadas, elas começam a sugar energia sua. Por quê? Porque elas querem atenção só para elas acham que você tem que estar 24 horas à disposição para você responder às questões que ela tem, né? Então eu bloqueei, né? E aqui no YouTube eu bloqueio todo mundo que vem aqui fazer comentários desnecessários, desrespeitosos, não civilizados, eu retiro. Eu retiro. Por quê? Porque as pessoas precisam ser educadas a respeitar, porque por enquanto não tem tirania no Brasil. Então nós estamos vivendo sob uma régide da democracia. Ah, eu penso diferente de ti, então faça um canal e exponha os teus pensamentos. Cria um canal para você, mas não use o canal do outro para você expor pensamentos contrários. Ah, eu assisti um vídeo teu. Ah, eu não concordo com isso. Bem, querido, se eu for falar aqui só o que as pessoas concordam, aí, meu irmão, então isso aqui não é um canal. Né? Então, quando eu falo que muitas vezes as pessoas estão em uma dessas áreas aqui com uma deficiência, tá? E adoecem e viram porta para os arcontes, vamos supor que exista uma ilha aqui, tá? Uma ilha. Uma ilha aqui, ó. Essa partezinha aqui que está para fora do mar é a área consciente. Essa parte todinha que está para dentro do mar se chama inconsciente. Quando uma criança nasce aqui na Terra, grande parte das informações vão para o inconsciente da criança, inclusive as atitudes da mãe, o que ela fala, o que ela sente, tá? Vai tudo para a criança. Né? Então, tem muitas pessoas que
não protegem a maior área que uma pessoa pode ter, que é a mente, os pensamentos. Né? Não fazem. Não fazem. E aí elas ficam deixando brecha para os arcontes virem, né? E dizer assim, olha, é aqui que eu vou entrar, aqui que eu vou me aproveitar agora, tá? Então, ele diz, existia aqui, até inclusive eu coloquei bem aqui embaixo, vocês vão ver, ó, essa palavra aqui é zoe, porque no grego existiam três palavras que tinham são traduzidas na Bíblia como vida, tá? Então, três palavras, essas três aqui, bios, psico e nous, tá? Certo? Aí tem uma vida chamada zoe. Então, se você fosse fazer aqui um ciclo, tá? Para entrelaçar as vidas, você colocava a vida bios, a vida psico e a vida zoe. Ok? Então, essa é a vida biológica, a vida psíquica e a vida chamada vida eterna, tá? Que é a vida, tá? Vivida por Deus. Por isso que a palavra vida eterna está ligada a essa aqui, tá? Então você tem a bios, a psique e o nous, a mente, né? E eu coloquei bem aqui abaixo a vida zoe. Por quê? Porque se você não tem essa vida aqui, você não tem ligação com Deus, você não tem ligação com Deus, com o pleroma, tá? Você está fora, né, desse parâmetro. Então, eu sempre costumo dizer assim, rapaz, eu acho que as pessoas, o mundo está tão conturbado que as pessoas acham o seguinte, eu tenho direito de falar o que eu quiser para o camarada, né? Então, às vezes, as pessoas vêm no zap aqui e dizem, bem, eu vou falar o que eu bem entender e dane-se o resto. Não, não é assim não. Não é assim que a banda toca, não. Tá? Certo? Aí o cara vem e diz assim, e eu agradeço muito as pessoas que têm me incentivado, porque, é porque tu só gosta de elogio, tu não gosta de crítica. Não, meu filho. Porque a crítica, quando vem de um coração puro, é uma coisa. Quando a crítica vem de um coração contaminado pela inveja, pela altivez, pelo orgulho, pela soberba, né? Eu sempre digo para as pessoas, o orgulho precede a queda. Todas as pessoas que conviveram na minha vida, que eu percebi que estavam em nível de orgulho, eu sei que vão quebrar a cara lá na frente. Deus resiste aos soberbos, né? O apóstolo Paulo fala, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, a soberbia, né? Que é assim que é, né? Mas a soberba, a pessoa soberba, ela sempre passa por humilde, né? Você pode reparar, o cara que acha que ele sabe muito, ele sempre tenta dar uma de humilde. Porque eu sou um cara... Ele próprio já diz que ele é humilde. E aí já perdeu a humildade, porque quem se vangloria de ser humilde não é humilde. Entendeu? Então, quando eu vejo pessoas dizendo, tá, coisa, né, do tipo, ele diz aqui, eu disse
que pela fala das falta de fontes, você traz no seu canal o mesmo texto desse pessoal aí. Agora, se para você tanto faz, lamento, queridão. Tem que estudar para fazer coisas novas. Você não trouxe novidade. Era um alerta. É porque ele se acha o cara que pode alertar. Ele acha que porque ele leu um monte de livro, ele se acha no direito de fazer, né? Então, vejam a arrogância, a prepotência de determinadas pessoas. Porque ele queria que eu satisfizesse o desejo dele de olhar um canal que eu já conheço há muito tempo. Não é? Vocês estão entendendo a coisa? Eu conheço há muito tempo. E esse canal lá não tem nada a ver com o canal aqui. Nada. Absolutamente nada. Isso é típico de pessoas que querem dizer para as outras, olha, você não trouxe nenhuma novidade. Por que eu deveria trazer novidade aqui? Né? Então, meu irmão, né? Teve gente que ficou chateado porque, eu falei sobre a sabedoria hiperbórea, eu não gostei porque eu estudo isso. Bem, paciência. Você quer que eu faça o que aqui? Né? Que eu venha para cá. Então tem pessoas que têm a síndrome de critiqueiro, não é de criticidade, não, é de critiqueiro. Tudo tem que ter crítica, porque ele acha que ele é um avalizador de todas as coisas, ele critica a esposa, ele critica filho, ele critica cunhado, ele critica todo mundo, a vizinha do lado, enfim. E essas pessoas geralmente não têm paz com ninguém. Né? Elas não conseguem ter paz nem com elas mesmas. Tá? Então, quando nós deixamos portas abertas para os arcontes invadirem, principalmente a nossa mente, já é, meu filho. Né? Já era. Ok? E a gente vê que as pessoas estão completamente, algumas pessoas estão completamente arcontizadas. Elas não parecem não ter percebido, né, essa questão do arconte, dos arcontes, dos parasitas mentais, né? Então, assim, tipo, agora eu vou aqui, né, porque no outro vídeo eu só falei, não apresentei texto nenhum, porque com certeza ele vai dizer que aqui os caras lá do tal educação consciencial, eles falam a mesma coisa que você. Estude mais para você trazer novidade. Um cara desse é muito arrogante, gente. Entendeu? E ele mandava áudio e eu respondia. O cara estava querendo, sabe, me experimentar. Eu conheço esse tipo de gente. Entendeu? E eu corto logo. Se quer perturbar alguém, perturbe lá quem mora perto de você, ou seja lá quem for. Né? Então, quando a gente fala aqui que as pessoas, às vezes, acham, né? Não, eu não quero só que me elogie, não, mas quando vem fazer crítica aqui, faça a crítica pertinente, baseado no que você conhece. Agora, se você não conhece, não venha criticar uma coisa que você não tem a mínima noção do que é. Né? Certo? Então, assim, de maneira geral, as pessoas permitem que suas mentes sejam controladas porque elas têm crenças limitantes, dogmas na cabeça, elas acham que por elas terem lido não sei quantos livros sobre cabala, sobre não sei o que tem mais, e bibibi, bobobó, eu no direito de ir corrigir alguém, achando que eu sou superior ao Robson, porque o que ele está falando aí não é novidade nenhuma, porque tem um monte de canal falando. Bem, fazer o quê, né? Sinal de que eu estou no caminho certo e não no caminho errado. Né? Então, quando os manuscritos de Nag Hammadi, né, ou a biblioteca de Nag Hammadi, elas trazem uma coleção, né, de códices, né,
talvez você não saiba disso, mas elas, em 1945, encontraram vários códices lá, né? Conjunto de grandes textos gnósticos antigos, né? Do início do cristianismo. E um desses documentos se chama Hipóstase, tá? Dos Arcontes. Esse texto apareceu em um único exemplar escrito em egípcio copta, saídico, fazendo parte do Códice 2 da Biblioteca de Nag Hammadi. A tradução do seu título limita-se a reproduzir os termos gregos do título copta, uma tradução de acordo com o significado dessas palavras gregas. Seria antes a realidade dos governantes ou dos poderes, tá? Então, mas também se acredita pode ter sido escrito na Síria devido aos termos linguísticos mostrado nos nomes do malvado criador do mundo, Saklas, tá? Que em aramaico é o cego, ou Yaldabaoth, que é o mesmo Jeová Javé, tá? Mas isso é apenas uma valorização do ser humano, pois Yaldabaoth é o demiurgo, né? Com letras maiúsculas. E ele é apenas uma entidade arconte hierárquica, né? Certo? Autoproclamado como criador, mas ainda é um manipulador genético e, na melhor da hipótese, um design, tá? De submatriz. Então, olha o quanto nós estamos lidando com certas coisas. Em sua hierarquia, em sua escala de hierarquia, está muito abaixo do que num canal, né, que ele fala aqui abaixo, que Mano, né, o canal O Guerreiro Interdimensional, chama de singular fonte negra, tá? A maioria dos estudiosos aceitava que o manuscrito original grego, anterior da tradução copta, apresentava várias camadas de escrita, sendo o último de origem cristã, tá? O que é explicado por diferentes escritores é tanto a origem do ser humano como a dos deuses, tornando-se instruções sobre aqueles que governam o mundo, já que anunciada por Saulo, né, Paulo de Tarso. De acordo com esse tratado, os arcontes criaram o ser humano como uma cópia de si mesmos, à sua imagem e semelhança, mas introduzem um elemento de controle à psique, o cérebro reptiliano e o ego. Então, aonde está o controle dos arcontes? O controle dos arcontes, eles vão direto na psique humana, né? A psique humana, psico. Tá? Então, eles vão lá. Quando uma pessoa vem e reencarna na Terra, a grande parte das informações vão lá para o subconsciente. Então a pessoa não lembra de nada. Tá? Ok? Então eles atacam principalmente a vida psíquica. Por quê? Porque a vida psíquica tem tá lá a mente, tá lá os sentimentos e tá lá a volição. E eu falei no outro vídeo, né? Quer dizer, é muito interessante que as pessoas, muitas vezes, não cuidam delas mesmas, né? E muitas delas vieram de religiões ou estão em religiões, porque há pessoas que estão em religiões, independente. Mas eu não sou mais católico, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais nada. Mas se você continua, de algum modo, ligado a algum canal, a algum grupo de pessoas que estão, tá? Na prática, você está no mesmo rumo. Você só mudou, pulou daqui e caiu na outra armadilha e está lá, vai ficar preso lá, se não abriu os olhos, né?
Então, as pessoas estão achando sempre, né, eu sempre digo isso, pessoal, há muito que ser feito. Se você não aproveitar esse tempo, que começou em 2012, com alterações no mundo metafísico, tá? E ele não vai durar muito tempo, porque depois vai entrar o período da esfera de Cristo. E aí, meu irmão, daí para frente, não tem mais nada não, só tem um ponto ômega, tá? E aí você vai ter que escolher que caminho seguir, né? Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou seguir. A montanha e ficar, subir. A montanha e ficar bem mais perto de Deus e reza. Por isso eu digo. Roberto Carlos cantando, né? Então, você precisa, essencialmente, em vez de estar se preocupando com mil e uma coisa às vezes está se preocupando com a pessoa, comece a desenvolver uma preocupação que não seria nem uma palavra adequada, preocupar, né? Se preocupar, né? Mas você começa a analisar a harmonia, você não pode se fragmentar, você tem que encontrar um ponto, um eixo de equilíbrio entre a vida bios, a vida psíquica e a vida noética, tá? Você precisa ter, né, a vida bios, a vida psíquica e a vida zoética, ok? Que é a vida de Deus, tá? Então, quando você descobre isso, tá? Que os arcontes estão essencialmente, tá? Na batalha para controlar sua mente, tá? Você começa a perceber que é hora de um grande momento de despertar, tá? Então as pessoas dizem, mas o teu canal fala coisas que já foram faladas em outra. Graças a Deus, meu irmão, tá? Graças a Deus, graças a Deus, tá? Que você encontrou um canal que está falando algo que os outros estão falando, porque se eu tivesse dissonante dessa, né? Então, o ser humano tem numa escala aqui, vou fazer uma escala aqui para cá, né? Você tem a vida, certo? Bios, tá? Você tem a vida, tá? Vida, psico e a vida nous ou vida pneumática. E bem aqui no topo existe a Zoe, a vida de Deus, certo? Essa vida aqui, ela precisa ser adquirida, porque senão você vai ficar, né? Essa vida aqui do nous, tá? Porque essa parte aqui é toda ela, certo? Fruto do demiurgo. Ok? Essa vida aqui, pneumática ou noética, ela já passa a ser uma vida ligada ao pleroma. Tá?
a vida pleroma. Então você precisa superar essa vida aqui, porque a união dessas duas vidas aqui é o que Paulo vai chamar de carne, tá? Certo? Vida carnal, que em grego é sarx, ok? A vida sarx, tá? Então Paulo vai dizer que a união da vida psicológica e da vida biológica, que é a dimensão do demiurgo, é a carne, o homem carnal, tá? É o homem carnal. Então, quando as pessoas não entenderem isso, tá? E continuarem a viver uma vida descompensada, tá? E a maioria de nós vive, e eu não estou colocando eu aqui como o superstar, porque a gente sabe que quando a vida está desequilibrada, você percebe a manifestação do desequilíbrio vem para o corpo da pessoa. Você se lembra quando eu falei num vídeo sobre o Walkins, né? Que é uma vida ocupada por duas almas? Você lembra da alma binária? Né? Então você imagina que uma parte da sua alma saiu para uma outra ocupar. Dentro de uma engenharia que é bem montada, pessoal, bem montada. Né? Então imagine os arcontes, o demiurgo, que tem um controle sobre a humanidade, e aí as pessoas dizem, mas eu acho isso muito pessimista. Não, não é pessimismo não, é realismo mesmo. Olhe ao seu redor, olhe o que está acontecendo nesse planeta, gente. Né? Olha a zorra que está esse mundo. Você acha mesmo que isso daí, né? Então, às vezes as pessoas se perdem, né, no caminho, né? E diz aqui, né? De controle na psique, o cérebro reptiliano e o ego, né? Da união do primeiro homem, Adão, com a primeira mulher, Eva, nasce Sete, que é o ancestral comum dos gnósticos. E desde então, eles nos manipularam para o mal, quase sempre, mas às vezes para o bem, como quando a Arconte, Deus, Sabaote, de alguma forma, um arconte convertido ao contrário do malvado e ao da Baote, avisou Noé sobre o dilúvio universal. O Sabaote, quem é o Sabaote? O Sabaote nada mais é do que o Enki, porque todo mundo sabe que quem avisou o Enki sobre o dilúvio foi... Todo mundo sabe que foi o Enki que avisou o Noé sobre o dilúvio, né? Então, né? E na verdade quem trouxe o dilúvio para a Terra não foi outra pessoa senão Noé, tá? Senão Noé. E a Nória insistiu em dizer a ele que não fizesse, né? A hipóstase dos arcontes é um texto reconstruído, ou seja, apresenta lacunas e posteriormente os tradutores apresentaram fragmentos. Os gnósticos colocaram o caminho certo, mas não conseguiam. Mas não conseguiram. Por causa do poder da glória que possuía a luz de sua mãe, ele se autodenominava Deus, e ele não obedeceu ao lugar de onde veio. Está no apócrifo de João, que eu já tenho cansado de falar, né? Aqui. Eu sempre mostro o livro para ser comprado na Garbalux. A fonte original de suas contrapartes, masculina, o Cristo,
e a Sofia, surge tudo o que é conhecido, que existiu e que existirá. Mas de um erro de Sofia, embora não haja erro quando falamos da fonte original, os arcontes surgiram como fetos abortados, sem possibilidade de desenvolvimento, transformando a Sofia na Arcamote, ou a Sofia caída. Tá? E diz aqui, olha, texto aqui, ó. Tá? A sombra passou a existir sob o céu. Algo da sombra tornou-se matéria e foi projetado em peças, tá? Separadas. E o que Sofia criou se tornou um produto no assunto como um feto abortado. Tá? A hipóstase dos arcontes cita essa realidade. Quando a gente vai bem aqui, ó, você vai ver aqui, ó, a gente percebe, por exemplo, né, que, deixa eu baixar aqui, gente, né, nós vamos ver aqui, eu não sei por que apareceu esse negócio aqui, ô Jesus, ó, oh, Jesus, Jesus, misericórdia. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, todo o sistema agnóstico aqui. Se não dá num, vai no outro. Bora. Ó. Aí está aparecendo isso aqui. Não tem necessidade de aparecer isso aqui. Né? Então nós vamos ver que o sistema agnóstico, pessoal, ele apresentava, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Mas se não tiver aqui, há uma figura que a gente sempre apresenta aqui, que é didaticamente, né, pessoal, a gente tem que apresentar, né, alguma coisa. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou aqui no Downloads, né? Nós vamos apresentar aqui, porque tem hora que dá uma loucura no aqui, opa, encontrei, tá? Então, quando você encontra essa imagem aqui, você vai ver que a Sofia, tá? Aqui, ó, a Sofia, aqui ele coloca separada, anima una ed única, né? Uma alma una e única, a Sofia, tá? A Sofia luminosa, a sabedoria. Aí aqui abaixo dessa linha pontilhada, esses pontinhos aqui, que é a dimensão material, está a Sofia escura, a Sofia Arcamote, que dá origem ao demiurgo aqui, ó, tá? Que se torna a alma do mundo, que é isso que muita gente não sabe. Então Jesus, Salvador, Ranizará, né, ele vem a essa realidade aqui para restabelecer a ordem, o equilíbrio das coisas, ok? Para dar a chance de que nós, seres humanos, possamos, de certo modo, vencer, né, diríamos assim, superar, né, que é a mesma coisa aqui que vai ser apresentado, né, nesse gráfico aqui, ó, tá? Em que Jesus é o grande Aeon, ok? Certo? Muito bem. Dito isso, pessoal, né, voltemos ao nosso texto aqui, que diz o seguinte: Sofia envergonhada deixa correr a evolução da sua criação involuntária. Ela não interveio, né? Ela deixou que a coisa progredisse. Mas os arcontes criaram um ser humano, e a Sofia permitiu desenvolver o seu potencial espiritual, tá? Mesmo que esteja capturado na matriz arcôntica. Tá? Certo?
Quer dizer, ele conta com a humanidade para acordar e se libertar do pesadelo. Tá? E tudo isso para dar uma chance à vida na Terra de acordo com a, o plano original. O problema é que o ser humano não teve a terrível influência dos arcontes como guardiões do espaço, com seu Ialdabaoth ou Demiurgo à sua frente, porque eles estão no domínio das esferas superiores. Tá? Eles sujeitam a humanidade a uma ilusão da realidade simulada, usando vários subfontes, tá, escura, e seus peões ou arcontes, mas isso não é real. A matriz holográfica, como atribuições holoquânticas, é como uma prisão, segundo textos gnósticos. Daí o nome planeta prisão. Tá? Certo? Então, quando um ser humano, né, ele não consegue entender que enquanto ele viver, tá, os gnósticos tinham os 3 tipos de pessoas, né, que eles chamavam os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos. Tá? Certo? Eles diziam, olha, existe 3. Paulo vai substituir esse aqui por carnais, né? Ele vai colocar a palavra carnal. Então, quando o ser humano não entende o nível em que ele está, e ele não se propõe a despertar, ele fica sendo escravo dessas 2 coisas aqui, ó. Ok? Quando os arcontes controlam o psiquismo humano, fazem isso através dos 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Tá? Da mente, da volição e dos sentimentos. Ok? Então, esses 3 elementos aqui da vida psíquica é que são usadas pelos arcontes. Então, eles programam várias perturbações que a pessoa precisa começar a diagnosticar nela mesma. Né? Isso é muito importante. Tem pessoas que dizem, eu não vou me preocupar em ficar olhando identificar, né, o que está acontecendo. Mas veja, eu durante muito tempo, né, enquanto eu estava na Igreja Católica, eu trabalhei muito tempo com aspectos de formação e também de cura interior. Né? Certo? Para que as pessoas se libertassem as amarras da psique de algo que estava oprimindo a pessoa. Mágoa, tristeza, raiva, né? Pessoas que vivem para agradar os outros, pessoas com uma vida que não tem propósito, não sabem por que estão aqui, vivem como dizia minha mãe, a Deus dará. Né? Então, essas pessoas são facilmente presas fáceis dos arcontes. Ok? Então, eu sempre digo assim, pessoal, os gnósticos cristãos foram aqueles que identificaram essa realidade bem de perto.
bem de perto, né? Esses principados, essas potestades, né? Esses seres que são extraterrestres, como alguns chamam, mas como eu disse num vídeo anterior, esses seres estão mais próximos de nós do que nós imaginamos, tá? Porque eles estão dentro de esferas, tá? Que são, nós não conseguimos, porque são densidades, frequência e vibração diferentes, né? A possibilidade de existir seres morando embaixo da Terra, né? O que levaria a gente a desmantelar a ideia de uma Terra que tem um núcleo que parece uma esfera de fogo, tá? Certo? Ou então de acreditar de que existem outros continentes aonde seres que são desconhecidos a nós habitam, né? Então, é evidente que nós, a espécie, o gênero Homo, houve várias espécies, mas também há outros gêneros de seres com outras espécies existindo e coexistindo com a Terra. E aí eu coloquei a questão dos Jin, dos Deva, dos elementais, dos Daimones, tá? Dos Shedin, que são seres que existem antes dos seres humanos e que muitas vezes se aproximam dos humanos com muita facilidade, principalmente quando você entra dentro do domínio deles, tá? Você, por exemplo, você quer ter uma ideia, tem gente que diz assim, porque fazer magia em cemitério é muito bom, porque elas acham que lá no cemitério tem os seres que elas chamam lá de vários nomes. Na verdade, quem é que está lá no cemitério sugando a energia cadavélica? Arcontes, domínios, principados, potestades, né? Aí as pessoas apresentam adentram dentro de um lugar e quando saem acabam sendo vítimas delas mesmas. Ok? É a mesma coisa que as pessoas saem e vão deixar na natureza, certo? Coisas que vai ser digerido por algum animal, né? Mas não pelos seres que habitam a floresta, que a eles interessa apenas a energia, né? Então, hoje, os seres humanos estão vivendo em conflito com esses seres. Por quê? Porque na medida que o ser humano vai avançando, tá? Nos territórios desses seres, esses seres vão reagindo de maneira a liberar doenças, a liberar eventos cataclísmicos, porque você não se iluda, tá? Porque tem muita gente aí com a teoria de que é o RAP, né, lá nos Estados Unidos, que está provocando isso. Tá? Não, as pessoas estão colhendo o que plantam. Todo mundo colhe o que planta. Infelizmente, lamentavelmente, acaba que muitas vezes gente que não plantou acaba colhendo junto. Por quê? Porque a ganância do ser humano está destruindo o planeta. Né? Então é preciso que os seres humanos se reequilibrem, em vez de se fragmentar, eles equilibrem a vida bios, a vida psíquica e a vida, diríamos assim, noética ou espiritual, ou vida pneumática. E acessem a vida zoética, que é a vida
de como Deus vive, é a vida de Deus. Tá? É a vida de Deus. Porque à medida que você entra em contato com isso, você vai tirando os arcontes da sua vida e dando lugar a seres benéficos que vão lhe ajudar no seu caminho de evolução. Ok? Certo? Aqui, ó, diz assim: os ensinamentos gnósticos enfatizam constantemente que os arcontes são imitadores da fonte original. Tá? Portanto, eles são imitadores. Mas eles não podem produzir nada puro, mesmo que arrogantemente acreditem e reivindiquem isso. O termo arconte também é chamado em outros textos da biblioteca de Nag Hammadi como antimimon, pneuma, espírito falsificado. Tá? Então, portanto, eles são espíritos falsificados. Tá? Que está no Evangelho Apócrifo de João. O universo que produzem é descrito como pelo termo Copta-Hall, ou simulação. Assim, a Matrix é uma projeção de realidade virtual 3D na simulação de um padrão dimensional superior. Mas é uma imitação e não uma realidade. E Aldabaoth, suposto criador de e todo-poderoso, não cria realmente nada. Em vez disso, copia o arquivo divino da fonte original. E, por sua vez, os guardiões do espaço simulam o cosmos, mas também simulam a mente humana através de técnicas e táticas de instrução. Está aqui, ó. Você veja quanta coisa eles são capazes de fazer. Ó. Por sua vez, os guardiões do espaço simulam o cosmos. Quer dizer, você olha para cima, o que você vê é simulação. Tá? Mas também simulam a mente humana. Tá? Através de técnicas e táticas sutis de se introduzir na mente. Tá? Certo? Embora tenhamos nomeado guardiões do espaço, eles não andam apenas numa dimensão superior à nossa, ou seja, na 4D, na quarta densidade. Tá? Eles são encontrados no que conhecemos como espaço sideral, ou simples espaço. Eles se movem em espaços extradimensionais para monitorar barreiras entre dimensões e lugares físicos da matriz. Olha só aqui. Tá? Eles se movem em espaços extradimensionais para monitorar barreiras entre dimensões e lugares físicos na matriz divina. Tá? Na Matrix. Certo? Fundamentalmente, encontram-se acessos dimensionais, mais conhecidos como portais interdimensionais, e são consciências da fonte escura. Tá? Então, muitas vezes eles passam para cá, tá? Eles passam para o lado daqui, exatamente por portais que as pessoas abrem. Existem portais orgânicos, tá? Na natureza, mas existem portais mentais que são abertos pelos seres humanos. Quando o quê? Quando um ser humano está vivendo extremamente no mundo do egoísmo, do orgulho, tá? Do egocentrismo, da egolatria, da soberba, né? Certo? Da autossatisfação, essas pessoas, nada mais, nada menos, elas fazem abrir portais. E eles estão utilizando muito hoje a ciência para abrir portais para eles. Mas também estão usando religiões para abrir portais para eles. Ok?
E aí é que está o X da questão, né? Quando você faz aí alguma evocação de força, você precisa ter cuidado, porque tem gente que jura que os seres que estão falando com ele são anjos, são coisas do bem, porque eu me sinto muito bem depois de ter conversado com eles, é mesmo? É? Quem não conhece a tática do inimigo facilmente cai na presa desses seres, né? Então, hoje eles estão em busca de portas para adentrar no nosso mundo e fazer mais desgraça do que eles já vêm fazendo, tá? Certo? E aí tem o Zacariasim, que todo mundo Zacariasim, né? E quando ele fala no livro dele As Crônicas da Terra, ele diz: até o aparecimento desse pesquisador, muitos já haviam aprofundado nas teorias do remoto passado extraterrestre da humanidade com uma possibilidade é, antropogônica. Mas foi Zacariasim que, na publicação de suas As Crônicas da Terra, que se aprofundou intensamente nessas afirmações. Sente que, embora nascido no Azerbaijão, foi criado na Palestina, onde adquiriu amplo conhecimento do hebraico antigo, como uma das línguas semíticas. Ele foi um dos poucos estudiosos capazes de compreender o sumério, estudou e fundou a fundo o Antigo Testamento e a história do Oriente Médio. Formou-se na prestigiada London School of Economics, trabalhando como jornalista em Israel durante muitos anos. Seus últimos dias de vida foram passados em Nova York, tá? E aí ele foi publicando vários livros, né? Embora ele tenha mentido para adequar sua tese, afirmando que as raças alienígenas eram conhecidas como Anunnaki, tá? Anunnaki ou Anunnaki, aqueles que vieram do céu, na mitologia suméria, ele explicou que eram seres diretamente desenvolvidos tecnologicamente vindo de um planeta distante, com uma órbita elíptica retrógrada de 3.600 anos ao redor do Sol. Este planeta era conhecido como Nibiru pelos sumérios, Marduk pelos babilônicos e Olam para os hebreus. Veja, a palavra Nibiru era os sumérios que diziam que existia. Marduk, os babilônicos chamavam esse planeta de Marduk, davam a ele não mais o nome de Nibiru, mas de Marduk. E Olam era uma palavra para os hebreus, tá? Então a palavra Olam quer dizer mundo desconhecido, né? Certo? Então, essa palavra Olam é muito usada na Bíblia. Olam ou Olamim, né? Certo? Então, por serem chamados de governante ou poderes, impõe a ilusão de sua natureza para exercer controle da humanidade. Eles manipulam, mentem, distorcem para reforçar o engano sobre o que realmente são. Eles falsamente assumem a autoridade sobre os outros, como um valentão da vizinhança ou da escola, exigindo obediência para evitar, de acordo com seus postulados, caos e anarquia. Querem estabelecer a ordem através de restrições impostas através do uso de força para parte do seu poder superior. Eles exercem seu poder erguendo um mundo de caos, como aquele que vivemos hoje mais do que nunca. Eles não se escondem, mas sua influência e o fazem ao ponto dos absurdos
cômicos, né? Dos absurdos cômicos. É inédito e inconcebível como o ser humano não é capaz de acordar para tanta iniquidade legitimada pelas autoridades terrestres, que são vassalas dos guardiões do espaço. Então está aqui, ó. Eles são chamados de guardiões do espaço porque o apóstolo Paulo diz: não é contra a carne nem sangue que lutamos, mas contra todo principado, potestade, contra os espíritos do mal espalhados pela atmosfera, espalhadas pelo espaço. Ok? Então eles se locomovem no espaço, tá? Na atmosfera da Terra, ok? Mas eles não são perceptivos, porque eu volto a dizer, os arcontes, eles, quando se materializam, eles têm que permanecer muito pouco tempo na Terra, porque senão eles morrem, tá? Então, qual é o instrumento mais adequado para eles permanecerem mais tempo na Terra? O ser humano. Então, quanto eles se apossam, eles assumem o controle do ser humano, dentro da alma do ser humano, tá? Se estabelecem ali, tá? E é preciso que a gente pense bastante sobre isso. Porque a grande instrumento que eles querem colocar é a sua mente. O que está em jogo é a sua mente, né? Ok? Deixa eu baixar aqui. As autoridades planetárias, em todas as áreas, não apenas na política, querem que as nossas tendências naturais sejam controladas ao extremo, reprimidas e substituídas por uma obediência automática. O poder dos nossos governantes humanos é uma ilusão moral imposta. É uma mentira tão terrível e irreconhecível que qualquer aplicação contínua de força bruta para sustentar. Portanto, temos um grande desafio existencial e moral como sociedade, colocado no cenário mundial forçado do nosso presente. O plano dos guardiões do espaço, os arcontes, é dominar a humanidade para que ela se torne como eles. Transhumano, robótico, servil, incapaz de intenção, sem espírito ou alma. Vejam quanta coisa eles querem fazer com que o ser humano se torne, tá? Para fazer isso, os arcontes penetram nesta densidade 3D, mas apenas esporadicamente, pois como entidades que ele vai chamar aqui de inorgânicas, que não são, eles não precisam se projetar nessa realidade tridimensional, energeticamente densa. Então criaram um plano de hibridização e mistura genética com seres humanos, lacaios, né? Falaremos disso em artigos futuros. Dessa forma, controlam a Matrix a partir de dentro, com a ajuda inestimável dos governos mundiais, né? Diz o apócrifo de João, tá? Olha aqui. Por causa do poder e glória que ele possui à luz da sua mãe, ele se autodenominava Deus, e ele não obedeceu o lugar de onde veio. Então, vocês vão descobrir com muita facilidade que os arcontes criaram híbridos aqui na Terra, que é a mesma história dos Anunnaki, que é a mesma história contada na Bíblia, tá? Então existem aqui na Terra os filhos da serpente e os filhos, tá, de Adão e Eva, né? Então vocês verão que há raças, pelo menos 12 raças, né? Mas há uma predominância, principalmente, das raças vindas dos arcontes, porque eles criaram híbridos aqui na Terra, pessoas que aparentemente são humanas, tá? Mas elas não detêm espírito, elas são pessoas ocas, elas são apenas psíquicas, elas são robóticas, elas
e estão aí fazendo. Você olha e você pensa que essas pessoas estão, mas essas pessoas elas estão, claro que não é todos os governos do mundo que são assim, mas as principais potências do mundo, gente, estão sendo controladas por soberanos invisíveis que exercem o controle mediante o que? Acordos, tá? E ainda tem outra, a hibridização, né? São híbridos, né? Então nós temos na Terra seres híbridos, seres metamorfos, né? Então nós temos que ter uma noção de que ou nós fechamos a porta, tá? Para que a nossa mente não seja controlada pelos arcontes, ou nós seremos facilmente, tá? Facilmente, pessoal, nós estaremos fadados a termos uma série de problemas, porque eles já conseguiram invadir várias mentes no mundo todo, e aí, meu irmão, nós precisamos acordar o quanto antes. É por isso que às vezes é preciso você bater no rosto da pessoa, ei, 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 acorda, meu filho, acorda. Acorda tu que dormes e Cristo te iluminará. Sai dessa. Porque o que você está vendo por aí são doutrinas inventadas por homens que nada mais, nada menos estão a serviço dos arcontes. Tá? E é isso que a gente tem que ter cuidado. Até o próximo vídeo.